Fala pessoal do canal Drake pelo Mundo, tudo bom com vocês? Gente, eu estou muito entusiasmado para entrevistar essa pessoa que se chama Tom Almeida. O Tom Almeida, gente. Outro dia caminhando pelas ruas de Portugal, eu saquei o celular e consegui falar com ele. Me apresentei primeiramente, falei que eu era youtuber, fiz 2, 3 perguntas no máximo para o Tom e para outras pessoas que estavam na frente da junta de freguesia ali, procurando se regularizar com documentação, certo, Tom? Sim. Então, gente, o Tom já apareceu no canal brevemente, mas algumas pessoas deixaram no comentário que queriam, Tom, uma entrevista com você. Justo porque no final da pergunta que eu fiz para você, na verdade, no final da sua resposta, você deixou ali uma palavra bíblica que chamou a atenção de alguns inscritos do canal. E eu fiquei assim bem surpreso, porque foi uma passagem rápida sua no canal. Então eu procurei entrar em contato com o Tom e hoje ele está aqui, gente, no canal Drake pelo Mundo para contar um pouco da sua história em relação Brasil, Europa. Porque o Tom aqui nos bastidores já me disse que o primeiro país que ele conheceu depois que saiu do Brasil não foi Portugal. Então o Tom vai trazer ali um pouquinho da história dele. Depois que saiu do Brasil, há quanto tempo você está fora do Brasil? Só para arredondar, seriam 15 anos. 15 anos. Nossa, quem é o Drake com 5 anos fora do Brasil? É muita coisa. Meu cameraman está quanto tempo fora do Brasil? 3 anos agora. 3 anos, 5 3 anos e anos. 15 anos. Aqui tem muita história de vida então, meu 3 amigo. vezes 5, 15, deu certinho. É verdade. Tom, se apresenta para o canal. Hoje você está vivendo em Portugal e hoje você trabalha com o que em Portugal? Ok. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Drake. E vocês que ouviram a mensagem que eu deixei no último vídeo, espero mesmo que tenha falado do seu coração, foi esse o objetivo, né? E é uma honra estar aqui, vai ser uma honra responder para vocês. Eu quero saber hoje, vivendo em Portugal, rapidamente, qual a sua profissão hoje em Portugal? Profissão. Hoje eu estou em 2 frentes, né? Eu trabalho na área de construção civil há mais de 10 anos, se eu for colocar o tempo que eu estava na Bélgica e o tempo que eu estou aqui, em várias áreas diferentes dentro da construção. E ainda dentro da construção, trabalhando na área de construção civil, eu estou começando a minha empresa na área de marketing hoje também. De marketing? Maravilha. Marketing, exatamente. Nossa, que maravilha. Tom, vamos lá. Então você está trabalhando na área de marketing e na construção civil. Exatamente. Há mais aí de 10 anos, certo? Isso. E com marketing eu comecei há 6 anos atrás, comprei uma franquia, a gente pode perguntar sobre isso. Mas aí na mudança da Bélgica para cá, eu decidi recomeçar na Bélgica em todas as áreas. Então fui para a construção civil, que é aquela coisa, você já é bom e já faz, continua. E hoje, mais seguro, documentado, aí estou startando aí também a questão da minha empresa de marketing. Perfeitamente. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, após 15 anos, mas vamos voltar lá no tempo, na linha do tempo, o que te fez sair do Brasil há 15 anos atrás? Olha só, eu vejo muita gente falando que saiu do Brasil por segurança, vejo muita gente falando que saiu do Brasil por conta de dinheiro, porque realmente aqui a gente ganha vezes 5, se a gente for colocar na realidade do Brasil. É claro que para quem mora aqui a gente sabe que não é assim, a gente não ganha vezes 5 aqui a gente ganha 1 vale 1, né? 1 euro vale 1 euro, no Brasil é diferente. Sim. Mas eu saí do Brasil por quê? Eu amo a Deus e eu estava inserido dentro de um contexto de igreja, estou até hoje, e eu tive a oportunidade de sair do Brasil para estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia e pregar o Evangelho. Então, se eu for falar para você, Tom, por que você saiu do Brasil? Eu não saí do Brasil por segurança nem por dinheiro. Eu saí do Brasil porque Deus me deu uma palavra que através da minha vida, aqui na Europa, Deus ia resgatar pessoas de vários buracos e restaurar vidas. Eu saí do Brasil por isso. E fui treinado, né? Fui para a Bélgica para estudar, mas eu saí do Brasil por isso. Deus me deu uma palavra. Na época eu tinha 1 ano de casado, conversei com a minha esposa, as coisas se encaixaram. Eu falo que eu não gastei nada para vir para cá. Nem mesmo? um centavo. Todos foram pessoas que me abençoaram. Nem o táxi que eu peguei para ir da minha casa para o aeroporto eu paguei. Nossa, que maravilha. Exatamente. Então, assim, eu vim para cá por isso. E vários encaixes antes da viagem, durante a viagem e durante os anos apontaram nessa direção. E eu permaneço nisso, graças a Deus. Amém. E que seja assim. Agora, então, pelo que eu percebi na nossa conversa, teu primeiro país fora do Brasil, Bélgica. Foi Bélgica, fiquei 8 anos na Bélgica. Nossa, 8 anos de Bélgica. 8 anos de Bélgica. Aí, 8 anos de Bélgica, eu tive a oportunidade de servir a minha igreja local. Eu estava na Bélgica, faço parte da Igreja Videira. Estudei na minha igreja local, me formei. Eu e minha esposa nos formamos no seminário pastoral.
Seminário de Liderança Pastoral, e servimos na igreja por mais de 5 anos, dentro da igreja, praticamente a 100%, né? Aí depois dos últimos 3 anos eu precisei sair desse contexto de 100% na igreja e fui trabalhar fora. E aí cá estamos, né? Várias coisas aconteceram. Aí foi quando eu fui para a construção civil, fui aprender outras coisas. Que maravilha. Vous parlez français? Oui, je parle français. Olha, fala francês très bien, bem. Ou seja, Bélgica se fala francês ou tem mais outro idioma? A Bélgica é bem interessante, a história da Bélgica. A Bélgica ela foi fundada, digamos assim, após a independência, foi refundado o Estado, ele se tornou uma monarquia, e o primeiro rei da Bélgica, na verdade, era um príncipe alemão. Alemão? O príncipe alemão. Então, quando foi se fundar a monarquia, decidiu-se que seria uma monarquia, né, a Bélgica, o príncipe da Alemanha foi convidado para ser rei na Bélgica. Uhum. Então, ele trouxe o alemão. Na Bélgica já falava-se o que nós chamamos de neerlandês. Neerlandês? Neerlandês, que é uma mistura de holandês, para Sim. facilitar. Então, se a gente for falar qual a língua da terra é o neerlandês, que é o neerlandofone, né? Uhum. Depois tem o alemão, que é o alemão da família real, Sim. né? Que tem também uma parte do país que fala alemão. E tem o francês também, que é por conta de dominação napoleônica e toda essa questão, a França também se inseriu no contexto da Bélgica. Então, Bélgica temos alemão, família real e algumas partes do país. Sim. Temos o neerlandês, que é uma mistura de holandês. Deve ser difícil demais. É bem difícil, é bem difícil. E o francês. Mas tem o business language, que é a língua de negócios, que é o inglês. Então, na Bélgica, assim, dependendo do contexto onde você vai se inserir, se você não fala o francês, mas fala o inglês, se desenrasca muito bem. Que maravilha! Então, Nossa! basicamente é isso. 8 anos de Bélgica, você vindo na videira, certo? É. Por 5 anos, 100%. Depois desses 5 anos, você fez o quê na Bélgica? Olha só, é interessante falar, porque dentro da própria igreja, quando a gente fala, você trabalhou na igreja, você fez o quê? Fiz muita coisa. Então, essa parte é importante. Sim. Que forma o indivíduo que eu sou hoje. Tanto é que a área de marketing que eu estou hoje tem muito a ver com essa área que eu tive dentro da igreja. Então, vamos lá. Na igreja, nós tínhamos a escola de ministérios. Sim. Dentro da escola de ministérios, eu ajudava na coordenação da escola, horário de professores, organizar a questão das aulas em si. Sim. Eu tomava também conta da parte de impressão de material. Então, todas as apostilas, toda essa área didática era comigo. Então, tinha lá 20, 30, 40, 50 alunos, tinha que ter a apostila na data certa, hora certa, na mão de qualquer um. Sim. Né? Materiais que eram impressos. Então, essa parte gráfica, essa parte de fazer capas de apostila, capa de material, eventos. Então, o evento tinha que fazer divulgação, tinha que fazer arte. Nós chegamos a trazer DJs do Brasil, DJ PV, que é muito conhecido no meio cristão. Trouxemos ele para cá, fizemos uma turnê com ele aqui em Portugal. Se eu não me engano, ele esteve na França, depois esteve na Bélgica também. Então, fizemos essa questão de divulgação. Fazíamos festas e eventos dentro da igreja para a comunidade brasileira e local. Então, tinha divulgação de tudo que era isso. Certo. Né? Então, essa foi a minha primeira parte assim, profissional dentro da igreja. Sim. E eu ganhava por isso. Entende? Então, eu ganhava para isso. Sim. Também dentro da igreja, eu tive a oportunidade, como músico, liderar a equipe de música da igreja. Certo. Nós multiplicamos, chegamos a ter uma equipe bem forte, chegamos a gravar um projeto em português. Nossa igreja local era português e francês, nós gravamos o material. Então, mais conteúdo adquirido e recurso também que entrou. Nós vendemos na época umas 500 cópias, mais ou menos, de CDs. Sim. Aí depois, quando eu fui trabalhar fora da igreja, foi logo quando meu filho nasceu. Ou seja, 2 anos que eu estava 100% na igreja, estudando e trabalhando. O meu filho nasceu no comecinho do 3º ano. Certo. No finalzinho do 2º, começo do 3º ano. Aí eu vi a necessidade de trabalhar fora por 2 contextos. Eu precisava conhecer a cultura e o contexto social, porque agora eu ia inserir um indivíduo no mundo, que era o meu filho, e eu precisava conhecer as questões de conexão social. Até porque para o nascimento do meu filho, nós tivemos que correr atrás de várias coisas, porque como não tínhamos documentação, mas tínhamos que ter um bom acompanhamento pré-natal e o parto do nosso filho. Então fui trabalhar fora para inserir socialmente mais ainda e aprender mesmo francês, né? Conhecer gente, conectar, e recurso. Primeira área que eu trabalhei é o que a gente chama no Brasil de gesso cartonado, que seria o drywall. Drywall. A primeira parte que eu trabalhei, então montagem de estrutura, colocação de placa, cobertura de placa com massa, lixa, às vezes nem lixa, e entregávamos. Aí depois disso veio a segunda parte, porque uma vez que você levanta a parede e deixa emassada, se você deixar lixada, o que é que vem depois? Pintura. Aí aprendi a pintar. Entendi. Então já fazia o drywall, já pintava. Entendi. Aí vamos supor, vai fazer uma casa e tem o quê? Tem porta, rodapé. Aí já comecei a aprender a parte de carpintaria.
porta, rodapé, Sim. móveis, toda essa parte. Querendo ou não, você aprende móveis, o que é que tem numa cozinha? Tem um monte de eletrodoméstico. Com certeza. Aí você já aprende um pouco de elétrica, montagem de eletrodoméstico e tudo. Aí tem uma cerâmica, o que você faz? Aprendeu, você vai fazer um banheiro, faz o banheiro lá com as placas de drywall que são impermeabilizantes, resistentes à água. Sim. Precisa de cerâmica, o que você faz? Aprende a Ou colocar seja, cerâmica. aprendeu o máximo de coisa para Máximo de coisa trabalhar na possível. construção civil. Construção civil. Então, na parte de pós-estrutura, então vamos supor, fez o baldame, ferragem, subiu a estrutura, de levantar a parede de tijolo até entregar a chave, essa é a parte que eu trabalho. Entendi. Entende? Apesar que eu já trabalhei aqui na área de amarrar ferragem, que é o cofragista, ferragista, cofragista, que é a parte de amarrar a ferragem, fechar a caixa, encher, toda essa parte, já trabalhei também. Sim. Mas eu não consigo fazer sozinho, não é minha especialidade. Sim. Se me colocasse numa obra para fazer hoje, eu conseguiria coordenar, mas não faria, terceirizaria e supervisionaria. Entendi. Mas essa parte da alvenaria, até colocar o último parafusinho lá e entregar a chave para o cliente, a parte de finalização, fechamento e acabamento, Sim. eu consigo fazer e tem gente do meu lado que faz comigo. A empresa que eu trabalho é incrível, as pessoas que eu trabalho são muito boas também. Sim. Então, na Bélgica, você foi ali realmente para a construção civil, aprendeu o máximo de coisa para você ali, após os 5 anos, viver daquela profissão. Exatamente. Lá eu fiquei muito nessa parte de drywall, pintura e revestimento de massa em gesso. Aqui foi todo o restante. Aqui realmente abriu as portas. Sim. Então, antes de vir pra cá. antes de a gente continuar, eu tenho uma pergunta a fazer voltado ali para a religião. Bélgica tem mais cristão, católicos ou ateus? Eu não saberia te dizer em estatísticas números exatos, mas eu posso te dizer uma coisa. Hoje, a Europa em si está vivendo um período, eu vou falar no contexto da Europa, Sim. mas que se encaixa muito no contexto bélgico. Tem vivido um período pós-cristão. O que é um período pós-cristão? Historicamente, nós sabemos que o boom que nós tivemos de evangelismo no Brasil foram de missionários enviados de várias partes do mundo. Sim. Várias dessas partes era a Europa. A minha igreja mesmo, a Igreja Videira, ela é uma filha de uma igreja que foi implantada por um missionário inglês. Então, o missionário inglês saiu da Inglaterra com uma palavra de Deus, foi lá para o interior do Goiás, implantou uma igrejinha, essa igreja cresceu, multiplicou, se tornou outras igrejas, e dentro de uma dessas igrejas surgiu a minha Igreja Videira. Uhum. Então, dentro dessa sucessão, não sei se nós somos terceira ou quarta igreja, dessa ramificação dessa igreja que começou através de um missionário inglês. Então, teve um período cristão muito grande na Europa. Sim. Infelizmente, hoje vive-se um período de esfriamento espiritual na Europa, em grande parte. Eu não diria que é só do cristianismo protestante, não. Protestante, católico, existe um esfriamento. Por quê? Nós sabemos que o indivíduo, ele busca a Deus por uma questão de, muitas das vezes, eu estou falando com a visão de alguém que esteve num país chamado Brasil, de terceiro mundo, que é colocado, e já está há 15 anos, mais um pouquinho, eu vou ter mais tempo fora do Brasil do que dentro do Brasil. Sim. Em um contexto de país de primeiro mundo. Quando estamos falando de um país de terceiro mundo, a pessoa procura a Deus porque ela tem uma necessidade que no meio dela ela não consegue encontrar. Então ela está carente de saúde, ela está carente de segurança, ela está carente de dinheiro. E vamos lá, saúde, dinheiro e segurança colocam uma pessoa em desespero. Coloca. Então ela procura a Deus. Ela procura alguma coisa não tangível, não palpável. A Europa é o contrário. A Europa, ela tem dinheiro. A Europa tem segurança. Vários países da Europa, não todos, e em Portugal a gente pode falar sobre isso, tem saúde. E de muito boa qualidade. Sim. Quando é que essa pessoa procura de Deus? Ela não procura Deus quando precisa de dinheiro, porque ela não precisa de dinheiro. Ela tem dinheiro. Ela não procura a Deus no momento de insegurança, porque aqui ela tem uma boa polícia, aqui tem segurança. Você consegue andar com seu fone de ouvido de 300 euros e um iPhone de 2.000 euros numa rua e você não vai ser assaltado. Entende? Sim. 3, 4 horas da manhã, não tem problema com isso. Pode acontecer? Pode. Mas é uma exceção tão rara que se a gente for ver entre nós três aqui, as histórias são poucas. Sim. De roubo. Sim. Quando é que ele procura Deus? Muito raramente no momento de enfermidade. Então o que eu chamo de pós-cristianismo? Esse é um momento de esfriamento. Então o que eu posso dizer sobre a Bélgica é, existe sim um esfriamento espiritual na maioria dos países europeus e existe na Bélgica. O que eu tenho visto desde que eu passei por lá, e tenho testemunhos porque a igreja que eu estava lá continua prosperando. O que eu tenho visto? Eu tenho visto Deus levantar um povo apaixonado. E principalmente no meio dos jovens. Eu faço parte de um grupo hoje
que chama Radicais Livres, que é o grupo de jovens da igreja que eu faço parte. Só no grupo de jovens da igreja que eu faço parte, nós estamos organizando uma conferência aqui em Lisboa, Sim. agora no começo do ano. O nosso alvo é 1.000 jovens numa conferência. Não sei se isso para o Brasil é pouco. Isso para o Brasil é pouco. Mas se a gente for falar de Europa, é só uma denominação. A minha igreja que eu faço parte, nós vamos fazer uma conferência para jovens com 1.000 jovens. E vem jovens desde lá do fim da Alemanha, da Romênia, por exemplo, Sim. bem lá, até aqui. Espanha, Itália, Portugal, aqui do lado. O que eu quero dizer com isso? Deus tem levantado uma multidão de pessoas apaixonadas. E o que eu vejo, Deus vai usar o Brasil para trazer um reavivamento na Europa. E tem palavra de Deus sobre isso, para o Brasil. E esse é o momento que nós estamos na Europa hoje. É um momento de esfriamento espiritual, mas Deus sempre guarda os remanescentes dele. Então, se eu for falar para você, é isso que está acontecendo hoje. Sim. Mesmo com dominação islâmica, com essa expansão do islamismo, eu posso te falar, Deus tem feito maravilhas. Eu posso falar por experiência própria. Amém. 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 Bom, que palavra, hein? Nossa, tenho certeza que nossos inscritos do canal vão gostar muito você falando com propriedade sobre o que você consegue enxergar com uma vista panorâmica sobre o cristianismo, entendeu? Sobre essa ideia. Outra coisa, Tom, você trabalhou na construção civil e a gente sabe que a construção civil na Europa em si é uma mão de obra que necessita muito de qualificação. Pelo que você me passou, você se qualificou trabalhando lá e hoje trabalhando em Portugal. Quando você trabalhava na Bélgica, você ganhava o suficiente para você, para sua esposa e para o seu filho ter uma qualidade de vida boa morando na Bélgica? Existem dois contextos a serem avaliados: com documentação e sem documentação. Estava sem documentação? Estava sem documentação. Vou falar até diretamente para você. Você que está me ouvindo, que quer vir para um país como esse, Portugal, Bélgica, Inglaterra, seja lá onde for. Se você tem a possibilidade de se qualificar profissionalmente e procurar um visto de trabalho antes de sair do Brasil, é melhor. Se você vier como imigrante, você vai passar por aflições que eu passei e vou responder sua pergunta baseada nessas duas coisas. Por exemplo, eu tinha amigos que trabalhavam comigo na obra, documentados. Tinham família italiana, ele recebeu documentação por meio do vínculo familiar, se tornou um cidadão italiano. Na mesma empresa que eu trabalhava, ele ganhava 24 euros a hora. Eu, sem documentação, estou falando com sinceridade, ganhava 18 a hora. Essa foi a última empresa que eu trabalhei lá. Foi a melhor empresa onde eu trabalhei. De empresa. Trabalhei com indivíduos, com pessoas, amigos, que também foram fantásticos. Mas empresa foi a melhor empresa que eu trabalhei. Pagava certo, tudinho. Ao negro, sem faturamento. Mas eu ganhava muito bem. Foi o melhor trabalho que eu tive. Foi o trabalho que me estruturou financeiramente para eu sair da Bélgica e vir para Portugal. Sim. Ok? 18 euros a hora, comparado com Portugal, querida, se você trabalhar 10 horas o dia, 18 euros a hora, normalmente a gente trabalha 10 horas. Sim. Você sai para trabalhar, às vezes, na Bélgica, às 6 horas da manhã, começa na obra às 7 da manhã. Na empresa que eu trabalhava, essa última empresa foi de carpintaria, ou seja, a gente fazia montagem de móveis, então não tinha barulho. Então a gente conseguia, eu já cheguei a trabalhar até pegando 7 da manhã, indo até 10 da noite, ganhando 18 euros a hora. Sim. Então ganhava muito bem. Ganhava muito bem. E anos atrás? 5 anos atrás eu ganhava isso, na Bélgica. Sim. Então, vamos colocar comparado aqui para alguém que ganha 100 euros o dia. 100 euros o dia trabalhando 10 euros a hora, dá 10 euros a hora, dá 100 euros. 100 euros. Trabalha 10 horas, 10 euros a hora, 100 euros. Na Bélgica eu ganharia, então, 180. Sim. Trabalhando as mesmas 10 horas. A questão é, suponhamos que você está numa obra trabalhando sem documentação. Esse amigo que estava comigo, para ele não tinha problema nenhum. A polícia parava, ele mostrava o permis de trabalho, que é a permissão de trabalho, você consegue trabalhar na Bélgica, e a documentação dele, tanto que a minha portuguesa aqui, apresentava a documentação dele, italiana. A empresa ia averiguar os documentos dele, fazia uma ligação para a empresa para ver se a empresa é verdadeira, se é legítima, se ele está trabalhando mesmo lá. Acabou, segue o dia. Se eu fosse pego na obra, trabalhando ao negro, ou você sai correndo para não ser preso, ou você é preso e deportado. Sim. É isso. Então, ganha bem para sobreviver? Ganha. Eu conheço gente que com uma desempenadeira, né, uma espátula, digamos assim, Sim.
construiu 3, 4, 5 casas no Brasil. Caramba. Tô falando sério, tô falando de gente que ganhava 24, 25, 28, 30 euros a hora, porque era um profissional muito específico, de alto nível de qualidade, e construiu um pequeno residencial no Brasil para ele. Foi embora pro Brasil com dinheiro no bolso e 4, 5 casas construídas. Entende? Sim, Mas por quê? Graças a Deus ele não foi pego trabalhando, porque também trabalhava ao negro. sim. Então, essa é a verdade. A verdade é, se você for pego trabalhando ao negro, você vai preso e deportado. E pode acontecer de você ser preso e deportado e pegar uma carta de 5 anos onde não pode voltar para o território europeu por 5 anos. Ah, Tom, você está falando isso para botar medo na pessoa? Não, estou te expondo a realidade. Porque muita gente na internet, Drake, vai falar que é um mar de rosas. Vai falar que é muito bom. Pô, você ganha aqui um euro equivalente a 5 reais. Se você ganhar 1.000 euros, você vai ter 5.000 reais. Mas não é assim que funciona. Se você vem para cá sem qualificação, você não consegue trabalho. E se você vem para cá sem documentação, vai ser muito difícil para você. Estou falando de países onde o nível de perseguição a imigrante, na verdade, é a lei do país, você tem que respeitar. Vai ser assim. Aconteceu comigo. Eu estava trabalhando na limpeza na época e eu acordava às 5 da manhã para fazer a limpeza de manhã de uma empresa de arquitetura. Sim. E por 2 vezes o alarme da empresa soou, mesmo a equipe entrando, colocando o código, fazendo a limpeza. Em um determinado momento, o alarme silencioso disparou e a polícia foi lá. Na primeira vez, a moça encarregada veio, apresentou a documentação dela, por acaso ela também era italiana, e não deu nada. Na segunda vez, a polícia veio e eu nunca fugi. Sempre orei e falei, Deus, eu coloco minha vida nas mãos do Senhor, eu estou trabalhando. Eu sei que eu estou errado, eu estou ilegal fazendo o que eu estou fazendo, mas eu prefiro ser, digamos assim, punido por estar trabalhando do que por estar fugindo da polícia. Gente, eu sou filho de militar. Para mim, quem foge da polícia é a coisa mais horrível que existe na vida. Não, chega e resolve. Resolve o que tem que resolver. Aconteceu por 2 vezes. Na segunda vez, quando eu tive essa abordagem da polícia, passou também. Foi muita graça. Não fui preso. Mas eu poderia ter sido dali preso. Ter sido deportado para o Brasil e depois ter que correr atrás desesperadamente para mandar minha esposa e meus 2 filhos para o Brasil. Vou contar uma circunstância. Depois eu vou falar a parte boa. Sim. Tô aqui falando a verdade. Eu tenho um colega na Bélgica. A esposa dele estava grávida quase para dar luz ao bebê. Vamos colocar aí 6, 7 meses. Estou falando números por alto. Ele foi pego na obra trabalhando, Drake. Na hora que ele foi pego, foi para uma casa de detenção, digamos assim. Não chega a ser um presídio, mas é uma área de reclusão. Fica até próximo ao aeroporto lá. Não sei se hoje é assim, mas antes ficava até próximo ao aeroporto. Ele ficou preso, tentou fazer negociações com o advogado, não deu certo, por conta do nascimento do filho e tudo, pré-natal já estava sendo feito na Bélgica. Ele tentou organizar para que ele continuasse na Bélgica durante esse período. Infelizmente foi deportado. Ele assinou a carta, acabou aceitando a deportação. No ato da deportação, deram uma carta para ele de expulsão do território europeu por 5 anos. Nossa. Mas a esposa dele estava na Bélgica, em Bruxelas, grávida, e não podia viajar porque estava grávida, prestes a dar luz ao bebê. Entendi. Então ela não pôde viajar com ele. Ele foi deportado, ela grávida já prestes a dar luz ali 4, 6, 7 meses, vou colocar. Não podendo trabalhar, porque não tinha trabalho. Ele era o mantenedor da casa, ganhava bem até. Ele teve que trabalhar no Brasil vezes 5, por quê? Porque 1 euro, são 5 reais. Sim. Para mandar dinheiro para pagar aluguel, água, energia elétrica, gás, internet, TV, telefone, alimentação, todo o curso pré-natal que viesse a ter, para manter a esposa na Bélgica. E tinha que se manter no Brasil. Meu Deus do céu. Ficou lá, vamos colocar, 7, 8, 9 meses, 3 meses pagando a conta. O filho nasceu. Mas não pode viajar após o parto. Tem que esperar algum tempo também para o bebê viajar. Então vamos colocar aí 6 meses fácil. Ele teve que ficar pagando todas as contas, morando no Brasil, com a esposa grávida na Bélgica. Eu estou falando só do ponto de vista financeiro. Agora imagina o psicológico dessa mulher, então, sozinha, sem família. Se não fosse igreja dando suporte para essa família, essa mulher tinha entrado em depressão pré e pós-parto. Sim. Tinha sucumbido com a criança. Com certeza. Entende? Então nessas horas eu falo, a igreja é um ótimo investimento nisso. Esse contexto social deu esse suporte. O que aconteceu? Depois disso, ela foi para o Brasil com o filho. Aí ele, naquele teor da indignação, correu atrás de toda a documentação. Depois de 5 anos, voltou e está lá na Bélgica documentado. Ou seja, se tivesse feito isso antes, não teria passado pelo sufoco que passou. Então, minha exortação para você, e a exortação aqui é te chamar para perto, para te chamar a atenção. Se você tem como qualificar-se profissionalmente e vir para cá documentado, é o melhor dos 2 mundos. Com certeza. Porque você vai ter a estabilidade social, de documentação, de poder alugar a casa que você quiser, de pagar as suas contas, porque você vai estar num bom emprego. E quando eu falo de qualificação profissional,
Existem empresas aqui na área da própria construção civil que precisam de profissionais. É claro que vai ter que ter uma validação de currículo, vai ter toda a burocracia de visto e tudo, mas é o melhor a se fazer. O melhor caminho é esse. Eu falo por experiência própria. O sufoco que eu passei e as crises que me fizeram ter vários tipos de problemas pessoais, financeiros, psicológicos, foram por problemas como esse, financeiros, de documentação, que poderiam ter sido evitados. Agora, sim, voltando à sua pergunta, trabalha-se bem, tem trabalho. Se você sabe fazer o básico da construção civil, você não fica sem trabalho, você não vai ganhar como profissional de primeiro nível, mas vai ter trabalho para você. Sim. Basta você ser bem desenrolado e conhecer gente. Eu tinha um amigo meu que, quando estava desempregado com o filho próximo a nascer, acordava 5 horas da manhã, ia para os bares, né, porque lá os pontos de encontro onde muitas das vezes as pessoas encontram-se com seus patrões para trabalhar são em café, Sim. lanchonete, pontos onde dá para parar o carro, tomar um cafezinho e sair. Então, esse meu amigo fazia o quê? Acordava 4:30 da manhã para 5 da manhã, ele fazia ronda de bike, a pé, nesses lugares onde ele sabia que tinha patrões. Sim. Para chegar para o cara e conversar, olha, você trabalha com obra, eu sei fazer isso, 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 me leva hoje para trabalhar para você, não precisa pagar meu dia, eu mostro o que eu sei fazer, se você gostar, Sim. a gente fecha um. Então tem que ter sangue no olho, tem que ter ousadia, tem evento, tem coisa de brasileiro, de lugar onde você sabe que pode se conectar a gente, é o lugar para estar. É Sim. claro, tudo com ordem e decência, dependendo do lugar, talvez nem vale a pena ir, Sim. mas se você for desenrolado, dá sim para trabalhar, viver, pagar as contas, viver muito bem. Cara, que maravilha esse teu relato aqui, falando sobre Bélgica, sobre brasileiro que chega em outro país, que sabe, tem ali uma profissão, ou é só um servente, mas é desenrolado, vai aprendendo cada vez mais o que aparecer, vai pegando. Conheço muita gente pela Europa que, infelizmente, está ilegal, mas, digamos assim, Espanha e Portugal é um país que dá para você entrar num processo Assim. para você se legalizar. Mas nos países que eles estão, por exemplo, a Suíça, os caras, mesmo no negro, não dão o braço a torcer sobre isso. Porque a gente sabe que na Suíça é muito difícil você entrar num processo. É muito difícil. Mas, é como você falou, enquanto não for pego, enquanto não acontecer nada do tipo, eles estão ganhando o dinheiro dele ali, estão trabalhando. Claro, não estão cotizando com o país, né? Isso não é legal. Porque também depois você não tem os benefícios que você poderia ter. Sim. Assim, vou ser bem sincero, se chegar com essa galera que trabalha no Negro e falar, eu te dou documentação, a maioria deles não sabe os benefícios. Não sabe. De saúde, de tudo. Não sabe. Eles estão só ali fazendo dinheiro e enviando pro Brasil. Só evasão de divisa. Evasão de divisa. E muitos deles não se preocupam nem em aprender o idioma. Então, galera, pelo amor de Deus, eu conheço gente na Bélgica que está lá há 10 anos e não fala o idioma do país. Chega a ser vergonhoso. É vergonhoso. Nós somos brasileiros, a gente é desenrolado, um povo inteligente. Você ficar tantos anos no lugar e não desenrascar o idioma, então, não tem como. Eu toquei nesse ponto sobre a ilegalidade. A gente falou como que foi um pouco da sua vida trabalhando na construção civil, na ilegalidade. Você falou aí, tocou nos pontos corretamente, verdadeiramente. E eu conheço muita gente que está fora, com certeza não sabe os benefícios e com certeza não sabe nem que mesmo trabalhando ilegal tem direito. Tem muita gente que foge das palestras do consulado brasileiro, porque acha que se for numa palestra do consulado brasileiro, entendeu? Vai ser preso e deportado. Gente, sendo que quando você está dentro do consulado brasileiro, dentro do consulado, né? É Brasil ali. É território seguro. É território seguro, é Brasil. Então o pessoal do consulado brasileiro, eles estão ali para orientar. Gente, quando eu estava ilegal na Suíça, o que eu também tinha isso na minha cabeça, eu tinha essa crença, pô, eu não vou lá porque todo mundo vai saber que eu estou ilegal. Olha o que pensava, cara. Gente, vamos lá. O país sabe que você está ilegal. Sabe? Você deu lá o seu documento, o passaporte na entrada. Sim. Se não tem visto de saída, você está ilegal no país com mais de 3 meses. Está mais de 90 dias, você está legal. Então, assim, eles sabem que você está legal. Sinto muito falar, mas é fato. Eles precisam de você ilegal. Sim. Porque dentro da ilegalidade você também coopera com muita coisa na economia. Vamos falar a verdade? Sim. Nós trabalhamos aqui na Europa. Quem a gente vê aqui que é filho do patrão e está com a colher do pedreiro na mão? Quem a gente vê aqui que está com a esfregona limpando o banheiro? A minha esposa começa a trabalhar com idosos. Eu não vejo nenhum português brigando com ela para poder tomar o lugar dela do trabalho. Falta isso.
Então o país sabe que você tá legal, mas Sim. não precisa de você legal. Sim, O consulado sabe, ele sabe que você apresentou o passaporte brasileiro, recebeu o visto de entrada, sim. mas não recebeu o visto de saída. Ele sabe. No final das contas, você tem que acreditar que, por exemplo, vou dar o meu exemplo de consulado. Eu dou graças a Deus por muita ajuda que eu tive do consulado para entender leis, entender regulamentações. Meus 2 filhos nasceram na Bélgica, eu não tive direito a nada na Bélgica no tocante à documentação, mas todo o suporte de registro de nascimento, vários acompanhamentos, eu tive por 2 partes. Uma ONG, que nós nos associamos, e cuidou de toda a parte de nascimento dos meus filhos, e o consulado brasileiro, certidão de nascimento, documentações, passaporte. Então, assim, graças a Deus pelo consulado. Então, eu vou te relatar algo. Eu estava na Suíça e eu sentei com algumas pessoas do consulado brasileiro, aonde eu enviei um e-mail para o consulado brasileiro para eu entrevistar o cônsul, mas ainda não obtive a resposta do consulado brasileiro. Mas conversando com eles num jantar, com algumas pessoas que trabalham dentro do consulado brasileiro em Genebra, eles me disseram que tem brasileiro com o passaporte vencido Tem medo de ir no que consulado. tem medo de ir no reclamar o consulado. passado. Não, gente. Para com isso. Eu fiquei assim de cara, eu falei, como é que é? Ela falou assim, Drake, tem gente que não vem até a gente Para renovar o para passaporte. renovar o passaporte com medo de ficar aqui bloqueado dentro do consulado Isso é deportado. brasileiro, sendo que o consulado brasileiro é Brasil. É território protegido. Então, muita gente que está pela Europa sequer vai às palestras do consulado brasileiro Instrução. para receber instrução, para ter noção que mesmo ilegal no país tem direitos a alguma coisa, tem direitos e deveres. Sim. Então o consulado ele está ali para te orientar e até para te mostrar que depois de 5, 10 anos, se você tiver algumas capacitações, você consegue sim se legalizar. Como a Suíça, 5, 10 anos, se você está ali cotizando com o UNIA1, se você tem AVS, se você tem um contrato de trabalho, você tem ali a possibilidade. Gente, então o consulado brasileiro, você, meu inscrito do canal, ou o futuro inscrito do canal que vai assistir esse vídeo, consulado brasileiro na Europa, ele está ali para te ajudar. Não tenha medo, não fique, pelo amor de Deus, com o passaporte vencido e fique andando pela Europa. Não faça isso. Vá ao consulado brasileiro renovar, porque se você está com seu passaporte vencido, nem para voltar no Brasil você consegue. Seu passaporte está inválido. Então, nem isso vai servir para você voltar para o seu próprio país. Então, se tiver palestra no país que você esteja do consulado brasileiro, vá lá. Vá lá que não fica como eu fiquei, Tom. E só porque eu estou ilegal no país, eu não vou ali na palestra do consulado brasileiro receber as orientações. Tira isso da sua cabeça. Vá que você vai ser bem orientado e você vai sair de lá leve, sabendo de que tem direitos e deveres. Ó, meu caso. Estive na Bélgica 8 anos. A gente sabe que o passaporte brasileiro não tem duração de tudo isso. Não. Então venceu. O que eu fiz? Renovei o meu, renovei o passaporte da minha esposa. Meus filhos nasceram. Fizemos certidão de nascimento no consulado. Fizemos o primeiro passaporte dos nossos filhos para viajar para cá, para Portugal, no consulado brasileiro na Bélgica. Chegamos aqui e já venceu o passaporte dos dois. Já fizemos o passaporte dos dois aqui. Sim. Então, assim, fizemos ilegais na Bélgica e fizemos legais em Portugal. Então, assim, o consulado está lá para te servir. Eu sei que existem pessoas que trabalham em órgãos como esse que não deveriam trabalhar com pessoas, não atendem mal. Mas eu passei por 2 momentos na Bélgica, onde o consulado tinha um atendimento ruim, não de todos, mas tinha ali 1 ou 2 pessoas que tinham uma péssima fama e eu tive a experiência de ter uma péssima experiência com eles. Sim. Mas depois teve uma renovação muito boa. Então, depois da renovação que teve, que aconteceram alguns problemas lá com o consulado, o atendimento melhorou muito, algumas pessoas que davam trabalho, eu creio, para o consulado, para nós também que precisávamos de ajuda, não ficavam mais ali com a cara, já ficavam mais atrás. Aqui também em Portugal, atendimento impecável. Impecável, não tem nada a declarar, a não ser excelência. Muito bom atendimento aqui. Então, se precisa do consulado, o consulado está ali para te ajudar, você vai precisar. E vai te ajudar. Tom, nossos inscritos do canal que estão assistindo o vídeo até esse exato momento, eu acho que com tanta informações passadas, a gente merece o like desse inscrito. Gente, vocês têm que fazer o triplo C. Curte, comenta e compartilha. Você tem que fazer isso. Por quê? Se você não faz isso, você não tem como dizer para as plataformas digitais que esse vídeo é relevante. Se você só assiste, é muito bom, porque o Drake vai ganhar por o vídeo ouviu.
Ele ganha pelo minuto que você assistiu. Isso é muito bom, né, Drake? Sim, é bom. Mas se você é inscrito, você ganha uma forma de fidelizar, de dizer pro YouTube, para as plataformas, esse canal vale a pena. Curte, comenta, compartilha. É simples, não custa nada para você. Não custa nada, é rapidinho, é só um clique. Gente, depois que o Tom falou, não preciso mais falar nada. Tom, você falou muito da Bélgica, eu te fiz perguntas relacionadas à Bélgica. Sabemos que você viveu lá 8 anos, passou 5 anos da sua vida ali fiel à igreja, videira, depois foi aprender outras profissões. O que te fez sair da Bélgica, depois que seus filhos nasceram na Bélgica, o que te fez sair de lá e vir para Portugal? Na Bélgica nós tivemos logo assim, antes de eu conseguir esse grande trabalho que eu tive, que foi muito bom, até agradeço, eu não vou dizer o nome da empresa aqui agradecer, porque infelizmente eu trabalhei ao negro, se eu falar aqui pode dar algum problema para eles, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, a internet ganha um espaço muito grande e algumas coisas são melhor não ser ditas. Sim. Mas vamos lá. Eu me estabilizei nessa empresa, mas não dava para continuar lá. Por quê? O dono da empresa chegou um momento que não tinha mais como me pagar. Por quê? O dinheiro saiu ao negro, mas você tem que justificar a saída. Até o momento você tem como justificar como saídas Y, X, Z que não contabilizam, né? Que são saídas como que necessidades pessoais, né? Vamos colocar assim. Mas chegou um momento que eu estava trabalhando muito, fazendo mais horas e estava ganhando bem. Sim. Né? Chegando ali a fazer a tabela cheia de 10 horas ao dia. Então, 180 euros ao dia, num mês, querido, trabalhando de segunda a sábado, é muito dinheiro. Rapidinho, Então, meu cameraman, gostaria de ganhar 180 euros por dia na Bélgica? Com certeza. Quanto que tá a tua diária hoje em Portugal? Uns 42. no contrato, né? É contrato, né? Quanto tá a tua diária hoje em Portugal? Em torno dos 100 euros, vou colocar assim. Ó, 42, 100 euros. Mas vamos lá, cameraman, fica de olho aqui que o rapaz tá passando informações, ó, de quem já viveu em 2 países. Foram 2 países somente, Tom? Viver sim, mas tive em outros servindo, trabalhando assim na obra de Deus e tudo mais. Ótimo, cameraman, 2 países já. Eu também, seu amigo aqui, passou por 2 países, tá indo pro 3º mês que vem. Meu inscrito do canal, Drake tá saindo de Portugal, hein? Logo, logo vocês vão saber aí para que país eu estou indo viver com a minha família e trazer muitas entrevistas como essa com pessoas, com moradores locais desse país em breve, hein? Mas quem já me segue há mais tempo no canal já sabe que país eu estou indo de malas prontas. Já sabe. E você sabe para onde Drake pelo mundo está indo viver agora com a sua família? Deixa aí nos comentários. E ó, já vou fazer uma proposta de negócio aqui. Ei! Vou falar igual os portugueses. Opa! Calma lá, calma lá, calma lá. Coisa boa. Vamos continuar a entrevista. Coisa Ganhando seus negócio. 180 euros por dia na Bélgica, o que te fez sair de lá? Vamos lá. Então foi isso. Eu precisava faturar. Eu precisava ter uma empresa para faturar o que eu estava ganhando. Então eu tive a oportunidade de receber um choque desse meu patrão e falar: olha, eu preciso que você me passe recibo. E a gente sabe, existem muitas formas de você fazer isso. Eu poderia comprar recibo. Eu poderia ir com alguém e fazer um combinado com essa pessoa de pagar uma porcentagem para ela do dinheiro que eu ganharia, e ela faria o faturamento, eu ganharia o restante. Mas eu aprendi que existe uma linha muito fina entre ilegalidade e imoralidade. Então eu preferi não cair na imoralidade, porque para mim isso é imoral. Porque, por exemplo, trabalhar ao negro e não conseguir faturar é ilegal. Chega a ser até criminoso, porque você não está faturando. É ilegal. Mas se eu falsificasse um documento como esse, ou falsificasse um documento de identidade, isso já seria mais que legal, seria imoral. Então eu preferi não cruzar essa linha. Então eu pedi licença pro meu patrão, falei que eu não conseguia faturar para ele. E nesse contexto, eu juntei o capital que eu tinha e decidimos então vir a Portugal, para recomeçar. Aquela coisa de reestruturar psicologicamente, espiritualmente, financeiramente. Então houve aí uma conjuntura de fatores. Financeiro, sentimental, aquele sentimento de sentir que fechou-se um ciclo na Bélgica, e nós começamos a procurar um país. A priori, né, eu cogitei até a Espanha, em pensamento, nem cheguei a conversar com a minha esposa sobre isso, mas logo em seguida nós nos conectamos a pessoas muito preciosas aqui em Portugal. Uma delas é a locatária desse apartamento aqui onde eu estou morando. E ela foi quem, assim, abriu as portas. Ajudou a gente a alugar apartamento, ajudou a gente a fazer o NIF e tudo. Então, ela nos abriu a porta para vir para Portugal. Eu tinha dúvida ainda se eu viria para Portimão, até então eu estava pensando em ir para Lisboa. Cheguei a fazer a negociação de um apartamento em Lisboa, só que aí a locatária desse apartamento me apresentou outras possibilidades e eu acabei vindo para Portimão. Mas foi essa conjuntura de fatores, a necessidade de
resolver a questão documental, necessidade de um recomeço, de reestruturação de várias coisas, de vários contextos, aí nós escolhemos Portugal. Maravilha. E hoje vivendo em Portugal há 5 anos? 5 anos. O que você viu em Portugal que é diferente da Bélgica? Primeira coisa de casa. Se for perguntar para mim ou para minha esposa, a gente vai falar a mesma coisa. Aqui você vive. Você tem uma qualidade de vida. Na Bélgica eu cheguei a ter empregos que eu trabalhava, começava 4h15 da manhã. Saía 1 da tarde, 2 da tarde para estar em casa. Só que estava às vezes tão estourado que não conseguia aproveitar o dia. Mas a maioria dos trabalhos eu acordava 5 da manhã para estar na obra 7, porque às vezes você não trabalha no local, né? Você não trabalha dentro da cidade. Você pega carro, pega trânsito, vai para a cidade do lado. Já cheguei a sair da Bélgica para trabalhar na França, todo dia. Todo dia vai trabalhar na França. A gente saía ali de Bruxelas e ia para Lille, que é logo encostadinho na Bélgica. Fazia ali horas de viagem para chegar lá e render o mais possível, nem tirava o horário de almoço. Trabalhava até tarde para conseguir valer o dia. Então, a primeira coisa que eu percebi foi qualidade de vida. Então aqui, por exemplo, eu trabalho na empresa que eu estou agora das 8 da manhã às 5 da tarde. Maravilha. 8 horas, certo? Tem 1 hora de almoço ainda. Na Bélgica não tem horário de almoço. Desculpa, você trabalhar um negro na Bélgica, você vai ter 15, 20 minutos de pausa para almoço. O bom é que conta a hora corrida, né? Então esses 15 minutos de pausa conta como uma hora trabalhada. Menos mal. Mas você não para. Então aqui eu consigo, por exemplo, nas férias dos meus filhos, vou trabalhar, antes de trabalhar eu tomo café com os meus filhos, deixo eles na escola, volto para casa, almoço com eles, volto para o trabalho, 5 da tarde, 5h30, estou em casa de novo com as crianças. Então eu consigo viver mais. Na maioria das vezes no verão, eu saio do trabalho, pego eles e vou para a praia. A gente fica na praia até 9 horas da noite, 10 horas, quando tá o sol ainda até mais tarde. Ficamos na praia. Às vezes já jantamos por ali, fast food, alguma coisa assim. Então você vive mais. Ganha menos. É outra contrapartida. Então a qualidade de vida é melhor, todavia se ganha menos. E o custo de vida em Portugal é muito alto. Sim. Aqui na região do Algarve é muito caro. Muito. Então você sai para comer qualquer coisa fora aqui com os meus filhos, eu gasto 30, 40 euros assim. Entende? Então uma diária de alguém que trabalha num contrato, fogo. Você vai embora numa saída de um lanche. Então ganha-se menos. Por exemplo, aqui vamos colocar que eu ganho 100 euros o dia. Na Bélgica eu ganhava 180. Mas o mesmo aluguel que eu pago aqui, eu pagava na Bélgica. É mesmo? O mesmo valor. Nossa. O mesmo valor. O apartamento é melhor. Aqui? Aqui. Mas o aluguel é o mesmo. Então você mora melhor, mas paga a mesma coisa ganhando menos. Essa é uma realidade que as pessoas não calculam. Sim. A alimentação, praticamente a mesma coisa aqui na Bélgica e Portugal. Clima? Aí é onde vem a qualidade de vida. O clima é melhor. Na Bélgica você vai ter ali 100 dias de sol por ano. No verão. Só 100? Uns 100 dias de sol no alto do verão. Porque às vezes no comecinho do verão ainda tá frio e no finalzinho do verão já esfriou de novo. Então você tem ali no miolo ali dos meses de verão, poucos, alguns dizem 70, 70 dias de sol. Eu arredondei para 100. Mas vamos colocar entre 70 e 100 dias de sol no ano. É mesmo? Tô falando de sol, aquela coisa gostosa que o brasileiro gosta de sentir o sol na pele, né? Eu amo, mas eu prefiro frio. Então tem toda essa questão. Então, vive-se melhor aqui, ganha-se melhor lá. Como é que você faz para viver bem aqui, Tom? Eu tenho uma jornada dupla de trabalho. Eu entendi que em Portugal só se vive bem se marido e mulher trabalharem. E eu falo isso porque realmente eu tive a oportunidade de mesmo as duras penas, com muito custo, conseguir dar bons anos para minha esposa sem precisar trabalhar. Eu trabalhava e ela teve o prazer de ficar em casa e curtir a maternidade. As crianças, os filhos. Com aperto. Com aperto. Falo isso tanto na Bélgica quanto aqui. Quando chegamos aqui, evidenciou-se uma coisa: os dois precisam trabalhar. Do contrário, o que é melhor? Qual é o melhor dos dois mundos? É o empreendimento. Então eu tenho jornada dupla. Hoje é que faz eu viver um pouco melhor. Na verdade, daqui a pouco vai estar muito bom. Que é o quê? Eu trabalho das 8 às 5, curto com as minhas crianças o jantar, preparo o jantar para eles, ponho eles na cama, meus filhos deitam para dormir 7h30 da noite todas as noites. Sim. O meu mais velho tem 11. Então essa coisa de disciplina com criança é problema dos pais. Se quiser atender, pode atender, eu dou a pausa. Não, sem problema nenhum. Eu atendo só para terminar essa fala que eu retorno. Tá bom. Então, assim, deu 9 da noite, eu vou trabalhar. Trabalho todas as noites, das 9 da noite à meia-noite, para mim, no meu negócio. Legal. Todos os sábados, como hoje, eu não trabalho lá na empresa. Eu trabalho para mim. Entende? Sim. Então, ligo para os meus clientes, marco visita, resolvo os problemas da minha empresa. Então, eu tenho uma jornada dupla. Quer vir para Portugal, quer viver bem? Não adianta ter salário mínimo. Não adianta. Você vai viver até um pouquinho legal ganhando uma boa diária. Mas difícil é a empresa que vai conseguir te pagar no contrato que ela paga na diária. Porque na maioria das empresas, o que é que eles fazem? Eles te fazem um contrato A, mas você não ganha o que está no contrato. No dia 1, cai o que está no contrato. No dia 15, ele te acerta por fora ao negro.
Então você ganha aí, vamos colocar um número alto, 150 euros o dia. Vamos colocar aí 20 dias trabalhados no contrato, 2 vezes 15 vai dar 30, 3 mil euros. Caraca, 3 mil euros. No contrato está lá 1.000. Os outros 2 mil ele paga por fora lá, dia 15, por fora você. O que é ruim nisso? Com aqueles 1.000, às vezes você não consegue financiar uma casa, comprar um bom carro financiado. Você não consegue várias regalias que os bancos te dão quando você tem um contrato realmente robusto. Com certeza. Né? Então, assim, no empreendimento já é interessante, porque eu ganho da empresa, a empresa paga várias coisas legais para mim, e o meu, que eu ganho por fora, eu acerto já direto com as finanças, tudo bonitinho. O que acontece? Eu tenho 2 fontes de renda. Sim. Aí eu falo, quer vir para Portugal, quer viver bem, é empreender. É arregaçar as mangas e fazer o teu negócio. E de preferência, num começo, ter uma jornada dupla. Aí aquela coisa, você trabalha no A, paga o seu arroz e feijão. E o B, você não gasta. O B se reinveste no B. Para que ele fique tão gordo ao ponto de você chegar e substituir o A pelo B. Com é certeza. O que eu estou fazendo hoje. Com certeza, com certeza. Esse é o melhor do mundo. É o melhor do mundo é fazer essa jogada aí que você está falando. Com certeza, com certeza. Tom, você falou agora que a tua qualidade de vida melhorou bastante vindo para Portugal. Falou que o melhor do mundo é quando você consegue empreender em Portugal. E a gente falou no comecinho sobre religião na Bélgica. Você trabalhou ali por 5 anos na videira. Eu quero saber, com a sua visão sobre a religião em Portugal, você percebe que tem mais cristãos aqui, que o povo é mais receptivo em relação à religião do que na Bélgica? Qual a sua visão sobre isso? Vamos lá. O que eu percebi é o seguinte, espiritualmente falando, quando a gente fala sobre ambiente, existem lugares onde você percebe um ambiente muito mais pesado. É como um dia nublado. Na Bélgica, espiritualmente, quem tem realidade espiritual e pisa num país como a Bélgica, você percebe na hora. É mesmo? Você percebe na hora. Tem um dom do Espírito Santo que a gente chama de dom de discernimento de espírito. Quando você chega num lugar, um indivíduo, uma fala, um ambiente, você percebe. Você percebe se a pessoa, às vezes, está até falando a verdade ou mentindo. Você percebe tudo. Você percebe o ânimo da pessoa, se o mesmo que ela está externando é o que está dentro. Discernimento de espírito. Na Bélgica você percebe isso. Você chega lá, o ambiente da Bélgica, pode estar o dia mais sol, o ambiente da Bélgica é pesado, é nublado. Que isso, que isso, meu cameraman? Qualquer pessoa, você vai viajar para a Bélgica daqui a pouco, você falou. Chega na Bélgica e encontra um cara que é crente, homem de Deus, apaixonado por Deus, pergunta para ele. Ele vai dizer a mesma coisa que eu estou falando. Quando eu vim para Portugal, eu percebi leveza. Portugal tem mais leveza. Portugal é como eu falo. Quando eu cheguei em Portugal, Deus colocou algo no meu coração. Vai acontecer algo extraordinário aqui espiritualmente. Porque Portugal está aberto. E eu falo, o coração das pessoas em Portugal está tão aberto que hoje, vou citar só exemplo meu, pequeno, sou ninguém, sou só um filho amado de Deus. Hoje na Bélgica, hoje em Portugal, desculpa. Nós chegamos em Portugal há 5 anos, já estabelecemos a igreja em Portimão. Nesse mesmo período nós auxiliamos o estabelecimento da igreja em Faro. Há 2 domingos atrás eu estava em Faro, auxiliando a igreja lá. Já temos um casal de pastores. O casal de pastores que chegou para pastorear em Faro é que nos supervisiona. São os pastores mais velhos, mais maduros. Nos supervisiona, ou seja, 2 igrejas implantadas em 5 anos. Nós aqui de Portimão já estamos implantando uma em Lagos. Já tem pastor lá para pastorear e já tem um prédio da igreja. A igreja em Lagos é uma realidade. Vou até mandar um recado aqui para os irmãos da igreja em Lagos. Pode até fazer um corte e mandar para eles. Uhum. Paulo falou o seguinte, aos irmãos da igreja na casa do fulano de tal. Então aqui, ó, aos irmãos da igreja que se reúne na casa do nosso irmão Batista. A igreja Videira em Lagos é uma realidade. Então a gente vê o coração das pessoas abertas. Videira é o nome da igreja? Igreja Videira. E agora, já, eu creio, no começo desse novo ano, nós já vamos para Albufeira. Ou seja, em 6 anos, vou arredondar já por ano que vem, em 6 anos, nós já estamos indo para Faro, Portimão, Lagos e Albufeira. Eu creio que em Albufeira a gente vai sair e vai para mais uma, pelo menos mais uma. Então vamos colocar aqui a meta de 4 igrejas em 5 anos, praticamente uma igreja por ano. Eu estou falando de igrejas, querido, que começam numa casa como essa. Entende? Sim. Uma pessoa decide abrir a porta e fala, eu preciso de Deus. Nós vamos para a casa daquela pessoa, começamos a acompanhar ela, enviamos um líder, quando vê a igreja está estabelecida.
Então me diz se isso não é coração aberto. Sim, com certeza. As pessoas estão com o coração aberto. E por que, então você está falando de igreja, de religião? Querido, isso não é o que eu faço. Igreja é quem eu sou. Então não tem como falar da minha vida, que é o que eu estou falando aqui, dando meu testemunho de vida de Europa, sem falar do contexto da igreja, sem falar do contexto do evangelho. Faz parte da minha existência. Com certeza. Então quando eu falo a respeito disso, eu estou falando de casamentos restaurados. Quando eu falo a respeito disso, eu estou falando de crianças de 12 anos de idade que estavam em coma alcoólico. Eu já cheguei a prestar socorro para crianças de 12 anos de idade em coma alcoólico, que foram completamente restauradas. Eu estou falando de casas de prostituição, onde eu evangelizei dentro de prostíbulos, lá com 1, 2, 3, 4 transexuais, numa vida de prostituição que abandonaram essa vida. É disso que eu estou falando. E eu sei que, infelizmente, o algoritmo não gosta disso, então talvez vai ter que colocar uma tarja nessas palavras. Porque quando você fala desse tipo de gente indo para essa vida da homossexualidade, eu estou falando como um cristão. Então eu só peço um pouco de respeito. Quando a pessoa está indo para essa vida de homossexualidade, os grupos de apoio aplaudem. Sim. Quando essa pessoa está frustrada, depressiva e pensando em tirar a própria vida e quer voltar para a vida que ela tinha antes, esses grupos abandonam ela. A igreja vai lá e ajuda. Com certeza. A igreja vai lá e estende a mão, ajuda a restaurar o corpo daquele homem que agora tem corpo de mulher, mas quer ter um corpo de homem de novo. Pagamos cirurgia, auxiliamos aquela pessoa restaurada de novo a sua masculinidade. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Então, quando eu falo de igreja crescendo, eu estou falando de gente sendo restaurada. Eu estou falando de pais perdoando filhos, filhos voltando a se relacionar e conversar com seus pais, curando traumas. Quando eu falo de igreja expandida, é isso. Ou seja, quando eu falo de igreja, eu estou falando de cura social, de apoio social. Eu estou falando de uma mãe que ficou presa dentro de um país 6 meses porque o pai foi deportado, o marido foi deportado, e ela ficou sem apoio psicológico, sem sustento no primeiro momento. E quem prestou socorro? A igreja. Foi a igreja. Sim. Então, quando eu falo de expandir da igreja, eu estou falando de gente ajudando gente. Sim. Gente servindo gente. Então, sim, quando eu falo de Portugal, eu falo, os céus de Portugal estão abertos. E eu creio que o grande avivamento que eu creio que vai acontecer na Europa, o celeiro, onde Deus está juntando essas riquezas, que são pessoas, é Portugal. Amém. Eu creio nisso. Amém. Eu gosto muito de, quando eu falo com pessoas que estão pensando em imigrar ou emigrar, sempre procurarem uma igreja. Porque na igreja você consegue fazer network, você consegue se comunicar. Só que tem gente, eu já ouvi esse relato de pastores na Suíça, por exemplo, que a pessoa ela vai para a igreja, mas ela vai somente com esse intuito. Ela quer usar o contexto da igreja. Sim, só vai com esse intuito. Então, eu tenho uma pessoa dentro da igreja que já ajudou várias pessoas, cara, para ser bem sincero, que foram para a igreja devido a falar, cara, procura uma igreja, procura um café. Aquilo que você falou ali da Bélgica, vai no café, vai no restaurante, vai aonde se conecta, vai onde você sabe que tem brasileiros, que tem pessoas. Só que, infelizmente, tiveram pessoas que foram até a igreja dessa minha amiga, que ela já participou do canal, e usufruíram da bondade dela, da experiência que ela tem na cidade, e só foram ali naquele momento onde precisaram ali do pastor, dela, e depois, nenhum obrigado. Nenhum obrigado. Então, tudo bem? Faz parte, gente. Então, tipo assim, Então, eu entendo o que você falou sobre o brasileiro desenrolado, que vai até o restaurante, vai até o café, onde ele sabe que tem brasileiros ali para fazer network, até para ter um contato, né? Eu falei pro Thiago antes de vir aqui, que quando eu tô na Suíça ou na França, eu já sei os lugares onde tem brasileiros e aonde eu vou sentar e ficar bem à vontade para tomar meu café, para eu trabalhar ali pelo celular ou pelo notebook. Eu falei pro Thiago isso, então eu me sinto muito à vontade quando eu já sei que aquele empreendimento é de brasileiro e que ali eu vou encontrar brasileiros para conversar. Agora imagina você, uma pessoa que está indo para a Bélgica, para a Espanha, e não fala o idioma. Não conhece ninguém. Não conhece ninguém. Então, cara, a igreja, o empreendimento brasileiro, o restaurante, o café, é muito importante o brasileiro mapear isso e saber. Mas, cara, se for para a igreja, vá, né, com outra perspectiva, não só de pedir somente ajuda e depois abandonar a igreja, abandonar aquela pessoa que te ajudou. Você não vai... Por isso que eu falo, a igreja não é o lugar. Nós não somos templistas, né? O protestantismo ele é contra... A igreja não é o templo.
Nós somos contra isso. A igreja é um indivíduo. Então, quando você vai para a igreja, é só uma forma de dizer, porque você não vai para a igreja, você vai se conectar a uma igreja. Sim. A igreja é um indivíduo, é uma pessoa. Eu sou igreja. Então, quando você vai à igreja e você quer só usufruir, você está sugando de uma pessoa. Isso é desonroso. Sim. Então, o que é que eu digo? Busque a Deus. Se você quiser só se conectar à pessoa, seja pelo menos honesto. Fala, olha, eu estou vindo aqui porque eu preciso de trabalho. Pronto. Seja pelo menos honesto. Não finja, não seja uma pessoa que está ali só como uma sanguessuga. Seja no mínimo honesto. Mas o melhor dos dois mundos é se conecte ao indivíduo, mas receba dele também mais do que só a sua necessidade. Porque eu tenho certeza, um indivíduo que é igreja, ele vai poder te ajudar no emprego? Vai. Mas direcionado por Deus, ele vai poder te ajudar em coisas que você nem imagina que precisa. E isso só Deus sabe fazer. Amém. Isso é verdade. Eu vi muito isso de perto e eu indiquei muita gente a procurar igreja nos países que vão. Mas depois que que as pessoas conheceram o meu contato lá dentro, digamos assim, a pessoa que eu conheço, e aí eu comecei a ouvir relatos, tipo assim, eu fiquei um pouco, falei, cara... Da intercesse, né? Eu falei assim, cara, peraí, então não é muito... Não vou mais fazer isso, entendeu? Porque eles encontram a pessoa lá, e, cara, eu também fui muito inocente, sabe? Ó, vai lá, procura aquela pessoa lá. Aquela boa vontade. Né? E depois eu entendi que aquilo que eu tava fazendo de coração aberto não era tão, tipo, cara, desenrola. Se quiser ir pra igreja, vai. Procura café, procura empreendimentos brasileiros e fala da sua necessidade. Compre um café, vá lá, tira uma hora para você ficar lá. Se você ouvir alguém falando em português, chega, fala com a pessoa, fala que você acabou de chegar. E, gente, funciona. Gente. A gente tem aqui em Portugal hoje um dos maiores números de contribuintes para a segurança social são brasileiros. Sim. E você acha que essa pessoa toda faz o quê? Esse pessoal todo faz o quê? Esse pessoal todo se desenrola, dá um jeito. Dá um jeito. Vai atrás. Vamos lá. Para sair do Brasil e morar fora, é preciso ter uma bagagem de coragem muito grande. Com certeza. Tem muita gente que nem cogita essa hipótese, prefere migrar dentro do Brasil. Sim. Para sair do Brasil, como é que eu falo? Muita gente que sai do Brasil é o quê? Muitas das vezes não teve uma qualificação profissional para atender as necessidades do mercado nacional. Sim. Então ele vai estar em subempregos dentro de um país de terceiro mundo, Sim. infelizmente. Então um subemprego dentro do Brasil hoje, você ganha muito mal. Você ganha muito pouco. Mas essa pessoa, infelizmente, não teve a qualificação para ascender socialmente. Ele também não quer empreender. Dá para empreender no Brasil. Dá muito. É o que mais eu falo assim. Se você quer sair do Brasil e tem coragem para sair, você tem mais do que o necessário para empreender e sair dele do Brasil. Com certeza. Uma dica minha. Mas quem fala para você é alguém que já teve nesses três mundos, Brasil, Bélgica e Portugal. Então, se você tem coragem para sair do Brasil, pega essa coragem de sair do Brasil e tenta montar um negócio para você ver. Porque pensa num povo que precisa de coragem é para sair do seu país. Cara, você vai sair daqui e não vai ter mãe. Eu já vi gente, marmanjo de 30 anos aqui, chorando com saudade da família. Porque não teve a coragem, mas não teve a maturidade psicológica. Eu já vi gente com uma semana querendo voltar. Eu já vi também, uma semana querendo voltar. Então, para prestar atenção. Se tem coragem para empreender, empreende. Primeiro, antes de pensar em sair do seu país. Eu não tenho qualificação profissional. O empreendimento te dá isso. Você entra numa empresa, 2 anos dentro de uma empresa, você aprende uma profissão. Sai e vai fazer alguma coisa para você. Com certeza. Antes de pensar em pensar em sair. Não estou querendo desmotivar, estou colocando dose de realidade. Tem maturidade psicológica para sair? Pensa primeiro também em empreender. Agora, eu tenho maturidade psicológica, tenho coragem para sair? Sai, chega aqui e abre a boca. Com certeza. Abre a boca, você vai se conectar a muita gente. Arregaça as mangas, ó. E esteja disposto a tudo. Se você está vindo para cá e não tem essa qualificação que o mercado precisa, e ainda que você tenha, eu conheço dentistas aqui que tiveram praticamente que voltar a estudar para conseguir ter uma validação do currículo para ser dentista. Com certeza. Então eu tenho um dentista, colega meu, João, que precisou chegar aqui, fazer uma burocracia gigantesca, trabalhou como entregador do CTT, como entregador mesmo, sim, carteiro, sim. Até ter a validação do currículo. Hoje ele é dentista. Então, mesmo tendo uma validação de currículo, teve que chegar aqui e fazer uma covalidação. Então, ele estava disposto a tudo para alcançar ser dentista, até ser carteiro. Então é vir para cá e arregaçar as mangas, é fazer acontecer. Com certeza. E esse tipo de pessoa é realmente aquele imigrante que sai do Brasil, né, do seu país, e sabe o que está fazendo. Sabe que está sujeito ao novo. Tudo novo. Tudo novo. Cara, você vai ter choque de horário, você vai ter choque cultural, é tanto choque que você vai ter na sua vida que prepara o couro. A gente tem preconceito, mas um monte de xenofobia. Sim. Então o João aí, que era dentista no Brasil,
que hoje é dentista aqui, ele passou por uma área que talvez ele nunca fosse passar no Brasil, até porque ele já se formou em odontologia. E tinha um negócio dele lá. Só que aqui ele estava com sangue nos olhos, né? E sabendo o que ele queria e aonde ele podia chegar. Então ele passou por uma profissão, que é na CTT, de entregar encomendas, etc. Carteiro. E chegou lá, com a validação do seu certificado. Exatamente. E até talvez E, tenha assim, feito uma reciclagem. É claro que, com certeza, teve que fazer muita coisa. Então, resumindo aqui, existem vários perfis, mas eu falo, se você tem maturidade psicológica e coragem, vale a pena tentar empreender no Brasil. Sim. Entra numa empresa, trabalha 1, 2 anos, junta um dinheirinho e ganha Sim. conhecimento, tenta empreender lá. Não deu certo, esse 1, 2 anos, o dinheiro que você juntou serve para você vir para cá. Mas eu volto a falar, se você tiver como vir para cá com visto de trabalho, melhor. Né? É isso. Gente, uma dica que eu dou para vocês é de uma pessoa que morou na ilegalidade na Suíça, mas conseguiu ali entrar num processo. Meu filho nasceu lá, então eu tive a possibilidade de ganhar, de receber o Permis de Séjour, que é o Permis B, mas eu ainda não tinha eu tinha que esperar mais um tempo, então eu sabia que eu podia chegar lá, mas, gente, era só um permis, uma permissão para eu viver e trabalhar. Olha aí. Era só uma permissão. Depois que eu percebi isso, eu falei, não, eu quero uma cidadania, eu quero que as portas da Europa fiquem abertas para mim. Então, gente, Portugal pode ser o lugar certo para você, a Espanha pode ser o lugar certo para vocês, tem como. Portugal, claro, é mais fácil, tem acordo... Hoje começou a fechar um pouquinho, mas ainda tem um controle. Mas tratado, você indo no consulado português, procurar saber seu vídeo de trabalho, você consegue chegar aqui, claro, à procura de trabalho, e tem trabalho, meu amigo. Tem trabalho, viu? Em Portugal tem trabalho, então você consegue já residir na Europa legal. Eu vou falar só por exemplo. Por exemplo, se você consegue um permissão de trabalho para vir para cá trabalhar, a minha empresa mesmo, por exemplo, a gente carece de pedreiro. Olha aí. Tô falando um cara que sabe ali, pelo menos um pedreiro de 3, né? De 3, 2, 1 sendo um top, né? Então um cara que ele sabe sentar, muita coisa, um pedreiro que vai estar me escutando vai até rir disso. Um cara que sabe sentar um tijolo no nível, no prumo, e sabe fazer um reboco sem rachar. É o que a gente não tem aqui, pelo amor de Deus. Meu cameraman tá ganhando 42, dá pra pagar 43 pra ele? Chegando lá, talvez ganhe até melhor. Ih, Thiago, arranjei um novo emprego pra você, meu amigo. Arranjei um novo... Vai entrar no teste, mas tem possibilidades. Quando é que teu contrato finaliza lá na empresa que tu trabalha? É vitalício, né? Mas talvez, se você ganhar confiança, eu cheguei no engenheiro. Conhecendo o Thiago, ele... Não, o Thiago eu levei ele. Onde foi que eu levei o Thiago? Rapidinho, gente, essa história é boa. Eu levei o Thiago ele tava... A marcação dele pra Ayman foi cancelada. Eu lembro. Aí, lembra, né? Foi lá que a gente se conheceu ali na Junta de Freguesia. De lá mandaram ele pra onde, Thiago? Pra Ayman. Aí aqui ao lado. Quem recebeu ele na Ayman? Uma segurança, uma mulher. Sim, sim. A mulher falava com ele, parecia que tava chicoteando ele, só ficava assim. Aí tu fala com o teu patrão, ele vai mijar nas calças, ele é muito vergonhoso. Tem que ser ousado. Cara, eu falei, Thiago, eu e o teu advogado, tinha um advogado do lado lá. A gente nem se intrometeu na conversa pra ver qual era a tua reação, mas, cara, se a gente não se intromete... Você apanhou tão calado. Apanhou tão calado que eu fiquei assim, coitado desse amigo. Eu falei, advogado, é melhor se intrometer na conversa aqui, porque senão ele não vai conseguir nem passar dessa porta. Fazer o sangue aparecer no olho. Não, brasileiro tem que ser desenrolado. Escuta o que esse homem tá falando aqui, do que ele passou na Bélgica. Uma das melhores perguntas que eu já fiz pro meu patrão foi, o que eu posso fazer pra te ajudar mais? Embutido nessa pergunta, o que vem? Se eu posso te ajudar mais, eu ganho? Mais. Consequentemente, mais. Acabou. Pega a dica, Thiago. Pega a dica, você que está em Portugal ou em qualquer lugar da Europa, trabalhando, sei lá, igual o Thiago, 2, 3 anos. Cara, chega com o patrão. Se você quer ali ascender um pouquinho na sua carreira na construção civil, pergunta. E foi assim, por exemplo, a empresa que eu tô hoje, eu tô há 2 anos na empresa. Meu ordenado já aumentou 5 vezes. Olha aí. Por quê? Mostrava serviço. O cara chegava e falava, Tom, passa uma vassoura nessa sala. Passava a vassoura, jogava água, passava o rodo e a esfregona. Mas ele mandou fazer o quê? Jogar água na sala. Passar a vassoura. Passar a vassoura. Só que você faz mais do que foi pedido. Claro. Tom, pega aqui esses baldes e leva pro outro lado. Você pega os baldes, limpa, leva lá pro outro lado, já conversa com 2, 3 pessoas, vê o melhor lugar para colocar e fala, vou trazer mais depois, posso colocar aqui? E se for uma escada? E se for um andaime, precisa trazer, coloca onde?
Tem que fazer mais do que foi E pedido. tem gente que acha que não está sendo visto. É visto. Ô, você vê. Pode até demorar, mas uma hora vai perceber. O engenheiro para quem eu trabalho, no fechamento da última obra, a gente foi para uma obra agora, a gente fechou uma obra. Nessa última obra, eu terminei essa última obra praticamente fazendo tudo, né? Foi a obra assim que eu mais coloquei em prática o que eu sabia fazer e ficou impecável. Depois eu posso até falar onde foi o restaurante que a gente fez. Sim. Ele chegou para mim e falou: Tom, eu vejo o que você está fazendo. Eu sei, dia tal eu cheguei, você estava fazendo isso, dia tal eu cheguei, você e o fulano estavam trabalhando e o outro não estava fazendo nada. E o cara chega e ele faz o quê? É, Olha, vai embora, volta, olha de novo. sim. Eles veem. Eles veem. E tem uma coisa com o cristão que eu acho extraordinário. Por isso que eu falo, país com veio cristão prospera. Por quê? Porque o cristão não trabalha para o patrão, ele trabalha para Deus. Porque ele sabe que se ele desonrar o patrão, ele desonra a Deus. Quem paga o meu salário não é o meu patrão, é Deus. Então eu trabalho para Deus. Então eu chego na hora para trabalhar para Deus. Eu saio, nunca na empresa que eu trabalho eu saio na hora. Meu horário de sair é 5 horas, nunca saí 5 horas. 5h15, 5h30, 6, 7. Por quê? Porque eu estou ali trabalhando para Deus. E eu sei que esse a mais também eu recebo. Mas eu recebo do meu patrão? Não, eu recebo de Deus. Quando meu patrão chega para mim e fala, Tom, olha, o acerto do dia tal eu vou ter que transferir para a data tal, tá bom? Eu falo, tá bom. Não brigo com o meu patrão. Eu vou falar com o meu patrão. Quem é meu patrão? É Deus. Fala, Deus, olha, trabalhei e tal. Meu patrão não consegue me pagar nesse dia. Por quê? Provavelmente alguém está apertando ele lá, não está pagando ele. Então libera para ele. Libera a vida dele. Com certeza. Ele libera a vida dele, libera a sua. a minha. Então, se você tem esse pensamento de honrar alguém que é superior a você, você prospera em tudo. Eu chamo isso de viver por antecedência. Sabe o que é o plano B? Eu vou falar em backup. Já. Vamos supor, você tem um computador. Sim. E você compra um disco rígido e você põe os arquivos mais importantes no disco rígido. Por quê? Se der pau no PC, você tem um plano backup. Com que certeza. É o plano B. Sim. Eu não acho saudável na sua vida viver de plano B. Por exemplo, eu pisei na bola aqui, mas eu tenho um plano B. Não. Eu acho mais saudável viver por antecipação. Então você toma decisões antes, para depois você não precisar tomar elas com o sangue quente. Com certeza. Então, por exemplo, vamos falar de casamento. Eu falo hoje, nunca vou trair a minha esposa. Mas eu não vou decidir isso no dia que a mulher chegar e me assediar. Eu já decidi lá atrás. Quando eu decidi isso? Eu decidi isso no dia que a presença de Deus na minha vida é tão mais importante do que isso, que trair minha esposa e desonrar o meu Deus. Então eu decidi lá atrás, por princípios e valores. Então eu não vou esperar o pecado bater a minha porta para eu decidir ali. Imagina se eu tivesse que decidir sempre com sangue quente. Não funciona. Então você vive por antecipação. Então basicamente é isso. Você vai trabalhar, você não está trabalhando para um homem. Você decidiu lá atrás, baseado em caráter, que você vai dar o seu melhor. Aí o seu patrão chega escondido e olha pela fresta da porta, você não precisa se preocupar, porque você está sendo fiel. Fiel. Acabou. Quem vive assim, vive em paz. Com certeza. Tom, vivendo aqui 5 anos, logo, já deu entrada na tua cidadania? Olha só, aqui funciona, algumas leis estão mudando. Então teve uma lei que mudou agora que vai favorecer a gente. Isso aqui é fresco. Olha só. Essa aqui é minha residência portuguesa. Ela já está na segunda renovação. Essa daqui vence, por exemplo, em 2026. Então a primeira residência teve um prazo. Sim. A segunda residência teve outro prazo. Anteriormente, quando você somava 5 anos de residência na mão, você podia dar entrada no processo e toda a questão para você se tornar ir para outro nível, né? Pegar o passaporte vermelho, aquela coisa da dupla cidadania, Sim. o BI, Sim. que é o tão desejado. Teve uma portaria, uma lei que foi feita agora, que o período de espera, a solicitação pela residência, ou seja, a manifestação de interesse, o tempo de espera soma-se ao tempo de residência. Sim. Essa questão aqui, a última vez agora foi quarta-feira, eu parei com algumas pessoas que entendem do assunto para dar uma olhada, ainda não está em vigor, mas vai estar em vigor daqui a pouco. Quando entrar em vigor essa questão do tempo de espera mais o meu tempo de residência, eu vou ter direito já. Eu oro para que até ano que vem esteja resolvido. Porque se for resolvido, ano que vem, mesmo que essa não tenha caducado, vai caducar só em 2026, Sim. ano que vem, 2025, eu já posso pedir a minha nacionalidade, meu BI. Porque soma-se o período de espera mais o período de residência, Sim. no meu caso já vai dar 5 anos. Nossa, maravilha. Deus abençoe. Nossa, Deus abençoe que aconteça, viu? Não, vai ser muito bom com isso. Por quê? Com o título de igualdade, todas essas questões documentais, eu posso me inserir num nível social muito melhor. Então, por exemplo, você pode se candidatar.
Você Sim. pode ter um peso social muito maior. Sim. Agora imagina, alguém que ama a Deus, que preza por princípios e valores, ajudando a cuidar de gente nessa cidade. Portimão precisa de muita ajuda, queridos. Portimão tem uma cadeia de idosos tão grande, tão necessitados, que imagina alguém que tem um coração para isso, que decida entrar no nível de influência social só para ajudar essa classe de pessoas, de idosos. É maravilhoso. Seria fantástico. Por quê? Maravilhoso. Porque nós temos o mundo que nós temos hoje, ainda que esteja em alguns pontos ladeira abaixo, mas várias conquistas, princípios e valores que nós temos hoje são graças a esses senhores e senhoras, esses idosos que estão aí. Com certeza. Então, assim, eu sei de famílias que não cuidam dos seus idosos, de filhos que abandonaram os seus pais. E esses filhos vão prestar conta com Deus, mas esses pais precisam ser cuidados. Precisam ser cuidados. E é necessário ter pessoas com peso social que saiba como trabalhar, como estender a mão e gerar recursos, gerar ideias que vão auxiliar essas pessoas por honra. Eu falo isso. Se você caminha por honra, a honra que você honra, você prospera nela. Então você honra uma pessoa, você prospera baseado no nível que ela está. Por exemplo, a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que dá um copo de água fria para um profeta não ficará sem recompensa. Se um copo de água fria não fica sem recompensa, imagina quem estende a mão para um idoso abandonado. Alguém que é tão valioso, que está sendo abandonado. Não um copo de água fria, não, querido, é algo muito mais importante. Com certeza, Tom. Tom, hoje você, sua esposa e 2 filhos? 2 filhos, a Abigail e o Henrique. A Abigail faz aniversário amanhã. Ó, que maravilha. Parabéns pra Você que Abigail. tá convidado, fazer um churrasco, hein? Ixi, eu vou vir aí. Bom, aí, Thiago. Meu cameraman pode vir? Pode. Ei, cameraman, já te Sério, convidei pro churrasco, hein? Que bom. Viu? Você pode até cortar, mas eu quero até estender o convite. Não sei se vocês vão estar ocupados amanhã Não, de manhã. vamos nada, meu amigo. Amanhã de manhã, 10h30, a gente vai fazer um culto de ação de graças a ela. E logo após o culto a gente vai fazer um churrasco. Vamos, depois a gente combina aí, mas que fique registrado aqui. Aqui não corta nada, aqui a conversa é a mais sincera e verdadeira possível. Puro, simples. Aqui é igual um podcast, meu amigo. Eu gosto disso. Erro tudo. Então tem que ir. Tom, tá feliz morando em Portugal? Tô feliz morando em Portugal. Acho que avancei muito como indivíduo. Espiritualmente avancei demais. Me conectei a pessoas incríveis. Participei de eventos, apesar que na Bélgica também. Mas aqui foi um momento de resolver coisas que não estavam resolvidas. Perfeito. Principalmente a questão da documentação. Infelizmente, durante a pandemia aqui, muito problema aconteceu. Financeiramente foi muito ruim, né? Mas graças a Deus, hoje, eu falo assim, a pandemia durou 2 anos. Para quem esteve aqui em Portugal, nessa Baixa do Algarve, que depende do turismo, querido, para a gente foi 4. Para a gente foi muito terrível, muito ruim. Esse ano ainda, o verão não foi o que deveria ter sido. Eu estou falando de uma cidade praiana que precisa do turismo. Sim. Né? O turismo gera muitas coisas. A área da construção civil depende do turismo, do investimento do imigrante que vem para cá, do investimento do estrangeiro que mora lá, mas quer ter 1, 2, 3 casas de praia e quer ter uma aqui no Algarve. O Algarve é lindo. Então, assim, caiu também. Então, assim, nesse período ficou muito ruim. Nossa, mas eu acho que foi para todo mundo, então não conta, né? Nem conta. Mas hoje está muito melhor. Tem sempre desafios. É isso que eu falo. A vida é cheia de adrenalina. Com certeza. Você escolhe se vai ter coragem ou não. Se você não tem coragem, você vai à falência. Mas se você decide ter coragem, aí acontece uma coisa. Você começa a reinar sobre muitas circunstâncias. Você vira autoridade. É muito bom. Família tá feliz, então? Num contexto geral, sim. Existem algumas coisas a alinhar. Existem muitos problemas que aconteceram. Familiar, eu falo para você. Sim. Sempre tem problema, sempre tem desafio. Contextos novos que você olha e fala, meu Deus, não estou preparado para isso. Mas às vezes você aponta para a graça de Deus e vai. Mas vou falar, meus filhos estão em boas escolas, recebem auxílio da escola, tem computador, tem internet. A minha filha tem até o computador da escola, que a escola forneceu para ela. Meu filho não precisou, nós compramos um para ele esse ano. Mas nesses quesitos, assim, de viver, estamos vivendo bem? Muito melhor. Muito melhor que na Bélgica. Vai ficar melhor daqui a pouco, conforme os empreendimentos comecem a avançar. Porque aí já começamos a falar do ponto de vista financeiro. Financeiramente, na Bélgica estava melhor, a qualidade de vida aqui é melhor. Mas daqui a pouco, avança, chegando ao ponto da quantidade de clientes que eu quero, aí acabou. Ótimo. Tom, meu querido, depois de você ter falado que você tem uma qualidade de vida boa, se sente seguro nesse país, está empreendendo no país que é Portugal, falou ali a diferença entre morar na Bélgica e Portugal,
Percebo que hoje você está muito contente vivendo nesse país e você está muito próximo de uma cidadania. A partir do momento que você tiver uma cidadania, você pensa em emigrar na realidade para outro país? Ou pretende ficar mesmo em Portugal? Eu tenho duas coisas em mente. A primeira é o plano que eu faço. A segunda é a resposta de Deus. Porque, como eu falo, como eu saí da Bélgica, saí do Brasil já, lá atrás, 15 anos atrás, dedicado a responder a Deus dentro daquilo que Deus tinha falado no meu coração, então minha vida está nas mãos de Deus. Graças a Deus eu cresci num lar cristão. Então os meus pais sempre engajados na igreja, meus pais me levaram para a igreja, então eles têm muita paz com respeito a isso. Faz sim, quase 15 anos que eu não vejo os meus pais. O meu filho tem 11 anos, minha mais nova faz aniversário amanhã, 8 anos de idade. Não conhece os meus pais. Sério? Não conhece meus pais. Tentamos trazer eles para cá algumas vezes, tentamos ir lá algumas vezes, não deu certo por conta de documentação. Eu tenho pais. Minha mãe nunca ligou para mim chorando e reclamando. Tem paz. Por quê? No dia que eu decidi sair do Brasil, eu falei adeus. Por quê? Eu não sei se daqui Deus vai me mandar para o Tibete, para o Nepal, para Taiwan. Eu não sei. Por quê? Eu decidi colocar minha vida nas mãos de Deus. Então, uma vez que eu decidi fazer isso, eu faço planos. Mas a resposta vem de Deus. Isso serve para mim, talvez sirva para você que é cristão. Se você decide sair do país, estou falando para cristãos. Se você decide sair do seu país para emigrar, saiba de uma coisa. Você está sendo enviado como missionário. Estou falando de cristão para cristão. Não venha para cá só para ganhar dinheiro. Deus não te chamou para esse mundo para isso. Esse mundo passa. E se você é cristão como eu sou, eu falo de irmão para irmão. Venha para cá com o chamado do Pai, porque Deus quer te usar. Então, falando sobre isso, qual é o meu plano? Meu plano é engajar na minha empresa, né? Uma semana atrás eu fui conversar com, para mim, dos homens mais experientes na área de negócio que eu conheço. Ele mora em Faro, tem uma empresa fantástica. Depois a gente pode falar sobre isso, você vai gostar da empresa dele. Uhum. Então, o que acontece? Ele me deu vários conselhos. E o que eu hoje penso com a minha documentação, andando e todas essas coisas, porque a documentação não vai influenciar muito nisso, a priori, é estabelecer a minha empresa aqui e ramificá-la. Porque a minha empresa hoje já está aqui e no Brasil. Então, eu atendo clientes fora do Brasil, principalmente Portugal, e o meu irmão atende, que é o meu sócio, atende clientes Brasil. Nossa tabela de preço é a mesma, porque nossa qualidade de serviço faz com que o mesmo que eu cobro em Portugal, eu cobro no Brasil. Sim. Nós temos anos de experiência, já faturamos algumas bons mais de 6 dígitos. Então, quando nós falamos disso aqui, se estabelecer na Bélgica é expandir negócio. Então, se eu tenho Bélgica e Portugal, o que me impede de ter Espanha, Itália, França, todos os países quando eu já passei que eu tenho network. Onde eu falo para você, network é importante. Sim. Hoje, através dos pontos de conexão de indivíduos, se eu quiser abrir a empresa na Bélgica, eu tenho gente. Se eu quiser abrir empresa na Espanha, eu tenho gente. Se eu quiser abrir empresa na Itália, eu tenho gente. Se eu quiser expandir para Portugal em várias cidades, eu tenho gente. Então, o alvo é esse. Estabelecer um negócio e ramificá-lo. Criar uma cartilha de produtos e ramificar para outros idiomas. Mas a base é Portugal. A base é Portugal. Por quê? Porque a cabeça está aqui e quem engorda o boi é o olho do dono. Perfeitamente. Entende? Então, se Deus me mandar para outro lugar, a única coisa que vai mudar é a base do negócio. Eu deixo alguém aqui tomando conta, me estabeleço em outro lugar e continuo. Aí tem várias burocracias que a documentação pode ajudar, tanto na questão dessa questão de conversar internacionalmente entre empresas. sim. Fica bem interessante, faturação, algumas coisas ficam bem mais legais quando você tem todos os direitos, né, como um cidadão português de fato. Com certeza. Bom, eu sei que abre portas. Claro Com que certeza. Claro que Gente, você que está nos assistindo até esse exato momento, eu preciso do seu like, porque as informações, a experiência de vida desse jovem empreendedor aqui em Portugal, que passou por Bélgica e hoje está em Portugal e também trouxe aí a experiência do Brasil, as informações que esse rapaz trouxe para esse vídeo, para esse canal, eu tenho certeza que te motivou a se movimentar ou a pelo menos pensar em algo futuro. Então, gente, seu like é muito importante para fazer com que esse assunto, essas informações chegue a outras pessoas. Mas para chegar em outras pessoas, o YouTube tem que entender que esse conteúdo é relevante. Ou seja, dá seu like, gente. Se você tem algum comentário positivo ou algo a acrescentar, sempre com muito respeito, deixa aí nos comentários
que eu tenho certeza que a gente vai gostar de ler juntos. E uma coisa, eu sei que quando a gente fala aqui, você está assistindo o vídeo e vê uma pergunta na cabeça, você fala, deixa pra lá. Não, anota, faz a pergunta no comentário. Sim. Se o Drake não souber responder e eu souber, ok, senão a gente conecta pessoas que vão te ajudar a responder essa pergunta. Com certeza. Então usa o comentário para ser esse ponto de conexão. Com certeza. Gente, outra coisa muito importante, 50% das pessoas que estão assistindo o vídeo do canal Drake pelo Mundo não estão se inscrevendo, Tom. Ah, não pode. Eles estão assistindo, aí fica... Olha só, o Drake tá com 8.1 inscritos, 8.1 mil. Sim. Gente, vamos fazer pelo menos até o fim do ano o Drake bater 10. 10, com pelo certeza. Pelo menos 10k, pelo menos. O canal merece, porque tem muitas informações, não só de Portugal. Eu não tô nichado em Portugal nem na Suíça. Eu tô pela Europa, Tom. Então, tipo, eu trago o assunto de Portugal, entrevista com você em Portugal. Mas se você for olhar meu canal para trás, tem muito assunto e muita entrevista na Suíça, França e logo logo outro país aí eu vou estar entrevistando muita gente. Então, a gente merece seu like, se inscreva no canal. Não somente assista, mas se inscreva, porque de repente você não lembra o nome do canal. Você assistiu, pô, queria lembrar o nome do canal, mas não consigo lembrar. E aí passa. Tem que ser agora. E se você só colocar o telefone em pé, você se inscreve apertando um botão. Então, gente, se inscreva no canal e ative as notificações do sininho para quando a gente subir vídeo novo como esse, recebe na hora a notificação. Gente, uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui no canal. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar ali na descrição o link, gente, da SendWave, que é um app de envio de dinheiro para o Brasil. No envio, você brasileiro que está aqui na Europa, você enviando €1 para o Brasil, você na hora não, 3 minutinhos depois, ganha €5. €5 fazendo a conversão para o Brasil, dá o que aí, Tom? 5 vezes 5, 25, é grosso modo, né? Ok, R$25. Ganhei R$25, já dá pelo menos para... Acho que tomar um Red Bull lá, um café com manteiga, um café com leite e uma manteiguinha lá. Mas, gente, vá na descrição do vídeo e baixe esse app e usa o código promo Drake. Tem que baixar o app e colocar Drake, que assim você recebe nesse envio de €1 para o Brasil, €5 tranquilamente. Entendeu? Então, gente, quero agradecer, Tom, a sua participação nesse podcast. Que foi um podcast hoje. Já virou. Virou um podcast. E logo, logo, com certeza aí, a gente vai ver aí, vai ter aí muito mais informações do Tom, da Igreja Videira, da sua empresa expandindo. Com certeza a gente vai te trazer mais outra vez aqui pro canal. Em outro momento, a empresa estabelecida, a gente pode vir aqui só para falar de negócio. Com certeza. Tom, gostaria que você deixasse aí suas considerações finais. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu vou aproveitar a oportunidade. Sim. Para falar o seguinte. Da última vez eu falei sobre você que pensa em vir para fora do Brasil. Você precisa ter coragem. Mas eu vou além. Eu quero falar principalmente com você que tem temor a Deus. E alguém que tem temor a Deus busca uma direção do alto. E o que eu posso te falar é o seguinte. Deus, ele fala. Deus, ele não é um Deus mudo, Drake. E quando ele fala com você, ele te coloca palavras que queimam no seu coração. E no dia mais difícil, quando você estiver mais angustiado, quando você não tiver amigos e familiares do seu lado, o que te segura, o que te mantém no foco é uma palavra de Deus no seu coração. Eu vim para cá com uma palavra de Deus. E Deus sabe os desafios que eu enfrento até hoje. Familiar, financeiro, emocional. Tem muito desafio. O que faz com que permaneça não são nem as pessoas que estão do meu lado. É uma palavra que Deus colocou no meu coração. E o que eu posso te dizer é, decida ser alguém que tem um relacionamento com Deus e que ouve a voz de Deus. Ele fala dentro do seu coração. Ele usa pessoas para falar com você e ele fala com você através da palavra dele. Se você é alguém que tem coragem, que tem disposição e quer fazer uma coisa louca como nós fizemos de sair do seu país, faça isso com temor a Deus e uma palavra no seu coração. Eu tenho certeza, mesmo diante dos maiores desafios que você tiver da sua vida, se você tiver uma palavra no seu coração, você vai sorrir e vai permanecer. Se você não tiver uma palavra no seu coração, talvez aconteça como esse colega do Drake. Uma semana você desiste. Você entende o que eu quero dizer? Você desiste. Tem um exemplo, por exemplo, de Davi. E eu quero encerrar com isso. Davi estava voltando de uma batalha. Quando ele chegou na cidade que ele estava instalado, tinham roubado todos os bens dele. Tinham levado a esposa e os filhos como cativo. Ele chorou tão amargamente que ele perdeu as forças. E até o exército dele, que ele tinha tirado da cinza, do pó, era só gente problemática, 400 homens, queria apedrejar Davi.
mas ele tinha uma palavra de Deus. Sabe qual era a palavra de Deus? Quando ele era um garotinho, um moleque, de mais ou menos uns 12 anos, foi um homem de Deus na casa dele, deu uma palavra de Deus para ele, colocou um óleo de unção na cabeça dele e falou: você vai ser rei. Sabe o que aconteceu? Ele foi orar para Deus e ele fortaleceu essa palavra que Deus tinha dado para ele. Ele levantou ali, da cinza do pó, de tanto chorar em lágrimas, ele teve a força dele renovada. Aquele exército que queria apedrejar ele foi ao lado dele, atrás do inimigo que tinha roubado até as esposas e os filhos. E derrotou aqueles inimigos e voltaram de mão cheia, porque agora eles tinham a esposa de volta, os filhos de volta, os próprios bens de volta e o despojo do inimigo. Voltaram mais ricos ainda. Por quê? Porque um homem de Deus, um líder sábio, tinha uma palavra de Deus. Isso é para você, mas para você em qualquer circunstância. Para você que quer sair do Brasil, para você que está com problema no casamento, para você que está com enfermidade, para você. Busque uma palavra de Deus, que até com as forças completamente abatidas, Deus renova suas forças quando Ele põe uma palavra no seu coração. Maravilha, Tom. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua experiência. E, cara, só tenho a agradecer, viu? Realmente foi uma das melhores entrevistas que eu fiz aqui pro canal, viu? Obrigado, foi muito bom mesmo. Gente, muito obrigado para você que deu seu like, para você que tá até agora assistindo essa entrevista com o nosso querido Tom aqui. Um brasileiro aguerrido, desenrolado. Fala quantos idiomas? Tô indo pro quarto. Quarto idioma, viu? Então, o homem com certeza saiu determinado e assegurado, guardado e amado por Deus. Graças a Deus. Gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.